queridos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã de terça-feira. Que a graça e o poder do nosso Deus esteja de contínuo derramado sobre a minha, sobre a sua vida. No nosso Despertando para Cristo de hoje, quero te deixar uma passagem da parte de Deus, uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 7, 8 e 9. Tenho certeza que Deus vai estar tratando, vai estar falando com você através desta palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você, quem sabe, tem passado por dias angustiantes. Você, quem sabe, tem enfrentado momentos difíceis, mas saiba que você tem um valor. E este valor, ele não se limita ao valor que o homem pode colocar, a perspectiva que o homem pode ter sobre sua vida. Mas quem dá o devido valor a mim e a você é o dono da vida, é o nosso Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, vai dizer: porém temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever esta segunda carta, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo, ele não perde tempo falando dos irmãos. Paulo, ele não perde tempo falando sobre a economia. Paulo não perde o seu tempo falando sobre a cidade que mora, sobre a igreja a qual ele está ali naquele momento. Mas o foco do ministério de Paulo é falar sobre Cristo. Para isso ele foi chamado. E isso eu tenho uma convicção de que a mim e a você também Jesus chamou, salvou de uma maneira maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos, o apóstolo Paulo, no versículo 7 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios, vai dizer que tem este tesouro. E que tesouro é este? Que tesouro é este que Paulo tem guardado? E ele vai dizer que em vasos de barro. É a essência da palavra de Deus. É a fé em Cristo. Aquilo que Deus tem te dado de tão precioso, a sabedoria, a graça, o amor de Cristo que tem sido derramado sobre a sua vida. São os dons do Espírito, são os frutos do Espírito. Então, este tesouro ele tem guardado em vaso de barro. Por quê? Porque existe cerca, irmãos, de pelo menos 2.000 tipos de barros. Mas não é todos esses tipos de barros que pode servir para fazer vasos. E o versículo poderia ter dito que essa essência está guardada em vaso de ouro, em vaso de vidro, mas o vaso de vidro é muito frágil, ele pode quebrar. O vaso de ouro ele é muito visado, ele pode ser roubado, ele pode ser saqueado por alguém. O vaso de cristal ele é muito... Sim, tem que ter muito cuidado para manusear ele, porque ele pode se quebrar. Uma vez que o cristal se quebra, o vidro se quebra, você já não pode mais emendar ele. E sabe por que Paulo vai usar esta expressão que os tesouros, esta essência está guardada em vasos de barro? É para que a essência e o poder sejam de Deus. Porque é para confundir o ser humano. É para deixar a cabeça um pouco confusa. Por que Deus coloca as suas especiarias num vaso de barro? Porque o vaso de barro, aparentemente, ele não tem aparência. Quando você olha para um vaso de barro, você não dá devido valor que ele tem. As pessoas, quando olham para mim, para você, por servirmos a Deus, muitas vezes elas nos desprezam. Eu não conto as vezes que eu estava indo para uma congregação na qual fui dirigente 4 anos com minha esposa. E quando a gente ia de moto no começo, as pessoas passavam por nós e ao vermos trajados de roupas sociais, elas olhavam para nós com um olhar de desprezo. As pessoas não valorizam a nós. As pessoas olham para os crentes como se fosse um povo quadrado, um povo antiquado, um povo que vive na antiguidade. Mas nós somos o povo mais sábio da terra, porque somos guiados pela palavra de Deus, aquela palavra que sempre foi, que é e sempre será.
Então, enquanto muitos nos despreza, muitos não dão valor para aquilo que somos ou para aquilo que temos, tem um no céu, louvado seja o nome do Senhor, que coloca as suas especiarias, os seus dons, a sua graça sobre um vaso de barro, porque o barro, ele pode não ter aparência, mas ele é o único que serve para que aquilo seja bem guardado, para que seja conservado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos vasilhames que Deus usa para conservar na terra aquilo que ele tem para passar para a humanidade. As pessoas não guardam de Deus, as pessoas não se preocupam em aprender de Deus, não se preocupam em saber como é Deus, o que é o propósito de Deus, mas Deus usa aquilo que aparentemente não é, aquilo que aparentemente não serve, para confundir aquilo que é, para confundir aquilo que aparentemente serve. Então, nesta manhã, sinta-se alegre, você é um vaso usado por Deus e dentro de você existe as especiarias do céu que vão ser usadas nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo seguinte começa a dizer que somos atribulados, mas não nos angustiamos. Nós ficamos em momentos difíceis, mas não perdemos a esperança. Enfim, nós sabemos que tudo aquilo que acontece e sabemos que para onde nós iremos precisamos sempre estar na direção do Espírito Santo e sabemos que somos vasos e vaso não é para estar vazio nem empoeirado, vaso é para estar cheio de azeite e azeite representa a presença do Espírito Santo, vaso é para estar cheio das especiarias de Deus para exalar o bom perfume e ser o unguento da ferida, da chaga mortal que é o pecado que assola a humanidade. Enquanto pessoas correm, pessoas se angustiam, nós, eu e você, somos um vaso de Deus, cheio da essência de Deus, para exalar um bom perfume, e nós somos o mercúrio de Cristo para esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se alegre nesta manhã, você tem um grande valor na presença de Deus. E tem um hino que diz: você é especial, quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você tem uma importância para Deus. Não baixe a cabeça. Erga agora a cabeça. Não fique triste ou não. Levante-se. Ponha em pé. Jesus te chama. Jamais ele quer ver você empoeirado e ver você guardado no instante. Ele quer ver você cheio das suas especiarias. Mas para finalizar, tem um detalhe muito importante aqui. Quando o vaso é feito e ele é colocado em um devido lugar, simplesmente o vaso não pode dizer: eu não quero ficar na cozinha, eu quero ficar na sala. O vaso não tem o direito de dizer isso. O vaso fica aonde ele é colocado por aquele que o fez. Então não diga nunca: eu não vou, eu não faço, eu não quero. Porque você é vaso. E é Deus que te fez, é Ele que te conduz. Nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo e ir para onde Ele nos mandar, fazer aquilo que Ele nos mandar. Paz do Senhor, Shalom Adonai, que Deus te abençoe em nome de Jesus.